Alina tinha 27 anos e era natural de um pequeno povoado mineiro do norte de Portugal, Vila Cova das Lajes, na região do Minho. Durante décadas, aquela terra fora marcada pelo labor árduo dos mineiros e pela dura rotina dos seus habitantes. Mas os tempos mudaram. Como a paisagem que se transforma com as estações, também a vida na aldeia tomara um rumo diferente, mais incerto e misterioso. Alina partirá cedo da sua terra natal. Primeiro estudou em Braga, depois mudou-se para Lisboa, onde conheceu Miguel, o homem que viria a alterar o seu mundo. O encontro deu-se de forma banal, mas cheia de poesia, numa farmácia na Avenida da Liberdade. Miguel estava na fila para comprar vitaminas para o seu cão, enquanto Alina procurava um penso rápido. Tinha acabado de calçar uns sapatos novos e já sentia as consequências na pele delicada dos seus pés. Quando se cruzaram, sorriram, trocando uma palavra aqui, outra ali. Miguel parecia um homem diferente dos outros que Alina conhecera, educado, seguro de si e com um toque de modernidade que intrigava. Ao longo do mês seguinte, aquela amizade cresceu e, surpreendentemente, Miguel fez-lhe um pedido inesperado. Quero ver-te todas as noites em minha casa, disse, com a calma de quem sabe o que quer, mas com um brilho nos olhos que parecia prometer mundos. De roupão, de meias e nos meus braços, acrescentou, num tom quase hipnótico. Alina ficou sem saber o que dizer. Eles mal se conheciam, e já ele falava de noites, de proximidade, de um mundo novo. Ela, acostumada a homens mais rudes, diretos e pouco dados a sentimentalismos, sentiu-se desconcertada. Contudo, havia algo em Miguel que a fazia querer arriscar. O pedido dele incluía um desafio. Durante o noivado, Miguel insistia que ela se vestisse de forma ousada, vestidos justos, decotes profundos, saltos altos. A princípio, Alina enrubescia, sentindo-se quase vulgar, mas ele dizia: não precisa ser outra pessoa, só a tua versão mais audaciosa. E, com o tempo, ela foi aceitando. O casamento foi discreto, no Solar dos Condes, uma antiga propriedade rural perto de Sintra, rodeada de jardins e vinhas. Alina escolheu um vestido bege de renda, com as costas nuas, luvas de seda até o cotovelo e, ousadamente, não usou cetim. Miguel tinha escolhido o visual dela, e naquele momento, ela não entendeu que aquilo seria apenas um ensaio para uma nova vida. Depois do casamento, tudo mudou. Miguel começou a convidar para casa os seus amigos, o Max, o Sérgio e o Arthur, companheiros de trabalho e parceiros de aventuras. As noites eram passadas no amplo salão da casa de Miguel, onde Alina era sempre a anfitriã perfeita, com vestidos de seda curtos, lábios vermelhos e saltos que faziam ecoar no chão de madeira. Miguel trazia-lhe roupas embrulhadas em laços, como presentes, e sussurrava-lhe ao ouvido: quando estás assim, mesmo só entre eles, és a musa. Não para eles, para mim. Tu brilhas. Alina. Houve momentos em que ela hesitou, quando tentou recusar o jogo de olhares e de provocações subtis, mas Miguel, com a voz baixa e firme, disse: se não fizeres, nunca saberás o que é sentir-te desejada por todos. Quero que o sintas. E ela começou a gostar. A sentir o poder do olhar dos outros, o flerte sem vulgaridade, o fogo nos olhos de Miguel ao observá-la. Um ano depois, Miguel foi trabalhar para o porto por alguns meses. Não te vou poder acompanhar, mas não vais estar sozinha, disse ele, com um sorriso que escondia algo. Os meus amigos estarão contigo. Pede-lhes tudo o que precisares. Já dei autorização. Sozinha no apartamento em Lisboa, Alina sentiu um vazio estranho, que logo foi preenchido com a presença dos amigos de Miguel. Max aparecia com compras, Sérgio vinha consertar o cano da cozinha e Arthur, uma vez, trouxe uma caixa de chocolates e disse: Miguel mandou dizer que gostas de nozes no chocolate. Tudo parecia normal, quase demasiado normal, até que Max propôs: que tal uma escapadela este fim de semana ao spa termal de Monchique? Alina ficou hesitante. Uma mulher sozinha com 3 homens, sem Miguel? Mas quando ele confirmou por videochamada, ela disse que sim. No fundo, 2 Alinas lutavam dentro dela. A antiga, tímida, presa a regras, e a nova, livre e quase atrevida. A vencedora escolheu o que tinha de mais ousado para levar: um body transparente, um hobby fino e as suas meias de renda favoritas. A viagem começou cedo. Max conduzia, Sérgio cochilava no banco da frente, Arthur estava ao lado de Alina, mexendo na playlist de jazz suave. A estrada até Monchique demorou 3 horas, mas o tempo voa entre piadas, café quente e música. O spa era antigo, mas acolhedor, com casinhas de madeira entre pinhais, junto a um lago tranquilo. Foram alojados num chalé com 4 quartos e uma sala comum, quase um pequeno palácio para aquele grupo tão peculiar. Era tudo pago por Miguel, explicou Arthur, com um sorriso cúmplice. Alina escolheu o quarto com varanda, onde espalhou as roupas e vestiu seu hobby transparente sobre a lingerie de renda creme que Miguel lhe oferecerá no aniversário de casamento. Ao entardecer, foram dar um passeio à beira do lago. Alina vestia um vestido leve, uma camisa de botões por cima e sandálias de plataforma.
O vento brincava com o tecido, levantando de forma provocante, e Max não conseguia esconder o olhar atento, quase a medir até onde ela estava disposta a ir preparar um jantar juntos. Ela grelhava o peixe, Arthur cortava a salada, Sérgio servia o vinho caseiro. O ambiente era familiar, mas com uma tensão invisível, um leve tremor no ar parece saída de uma revista, comentou Sérgio, olhando para o vestido dela. Miguel escolheu, respondeu Alina, dando um gole no vinho. Sabe mesmo o que faz, acrescentou Arthur, passando a mão quase por acaso no braço dela, demorando-se um pouco mais do que o esperado. À noite. Alina não conseguia dormir. Escutava risos abafados na sala. Saiu, vestindo só o hobby curto e chinelos, e sentou-se próxima deles. Max ofereceu-lhe um lugar ao lado, e os seus joelhos tocaram-se, primeiro por acidente, depois sem pressa. Eles não eram abertamente provocantes, apenas olhares, gestos, uma proximidade que fazia o corpo dela vibrar. Sentia-se no limiar de algo novo, excitante e sem medo. Na manhã seguinte, propuseram um mergulho no lago. O sol já brilhava alto e o calor convidava. Não temos nada de aberto, mentiu ela, mostrando fato de banho. Não pedimos, riram-se eles. Se tiveres um com decote, ninguém se importa. Alina deixou-se convencer. O fato de banho preto tinha cintura alta e alças finas, e o cabelo preso numa trança apertada. Quando entrou na água, a sensação foi como voltar a nascer, a pele arrepiada e os olhos atentos deles a seguirem cada movimento. Arthur foi o primeiro a aproximar-se, segurando sua mão sob a água com um gesto protetor. Não tenhas medo, estamos aqui, sussurrou. Max e Sérgio ficaram um de cada lado. Como guardiões silenciosos. Ela sentia-se como uma estrela num filme artístico, envolta numa tensão delicada, um jogo de sedução sem palavras. Ao sair da água, a pele arrepiada não era só pelo frio. Algo pairava no ar, uma promessa não dita. Alina sabia que estava a caminhar para um ponto sem retorno, para um segredo que a transformaria para sempre. Terceiro dia amanheceu silencioso e carregado de significado. O sol entrava suave pelas cortinas, iluminando a camisola branca fina que vestia, quase transparente. Sem se trocar, foi para a cozinha, descalça, com o cabelo despenteado e o rosto ainda sonolento. Queria que alguém a visse assim, vulnerável e real. Lá estava Arthur, a servir-se de café, vestido com uma t-shirt larga e calças de treino. Boa manhã, bela adormecida, disse, sem tirar os olhos da chávena. E os outros? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Max foi correr à floresta. Sérgio ainda dorme na rede. Estamos só nós. O olhar dele deslizou pelas suas pernas e subiu, mas ela fingiu não notar. Sentou-se, e ele pousou a chave na sua frente, sentando-se em frente a ela. Tu és incrível, Alina, disse de repente. Por quê? Porque consegue ser mistério e revelação ao mesmo tempo. É raro. Ela sorriu, mas por dentro tudo tremia. Era bonito, quase demais. Levantou-se, virou as costas e sentiu o olhar dele a percorrer-lhe as omoplatas como dedos invisíveis. Foi para o duche, onde a água quente a fez pensar. Até onde iria aquela linha que separa o que conhecemos do desconhecido? Será que já a tinha cruzado? À tarde, foram para o lado oposto do lago, onde pequenas cabanas de madeira marcavam um espaço discreto, com uma praia selvagem. Alina vestia uns calções de ganga curtos, uma camisa branca solta, amarrada em cima, e sandálias finas com cordões. O cabelo solto, e por baixo dos calções, umas meias ligeiramente brilhantes. Queria testar até onde podia ir com aquele toque sutil de fetiche. E eles notaram. Max demorou-se a olhar, depois chegou-se perto e desabotoou um botão da camisa dela. Sol, não te vais queimar, boneca, disse, meio a brincar, meio sério, com uma voz quente que envolvia como um cobertor. Arthur sorriu, com um ar de quem sabia que tudo fazia parte de um plano invisível. E Sérgio tratou de estender uma manta na areia. Deitados ali, ela no meio, as conversas fluíam leves, mas as mãos, discretas, pousavam perigosamente perto da cintura dela. Alguém mexia nos seus cabelos com uma delicadeza que parecia acidental, mas não era. Alina sentia-se estranhamente confortável, como se não quisesse sair dali, não quisesse vestir-se de novo com as roupas da antiga vida, não quisesse voltar para trás. À noite, Max propôs uma sessão fotográfica. A luz está perfeita, disse ele. Tem uma boa câmara no carro. E a modelo? Adivinha? Alina vestiu um vestido longo, translúcido, cor de champanhe, e saiu descalça com os cabelos ainda úmidos. No início, posou como uma qualquer turista, à beira da água, sentada numa pedra, com os pinheiros ao fundo. Depois, Max pediu agora, algo mais atrevido. Senta-te na beira do mole, morde o dedo, olha para a câmara. Sobe um pouco vestido na coxa. Ela fez tudo, milímetro a milímetro, e eles só clicavam, quase sem respirar. Naquele momento, Alina sentiu que se libertava de algo muito maior do que as roupas que tirava. No chuveiro, lavou não a poeira da estrada, mas os restos da dúvida. Para jantar, escolheu um vestido leve, de alças finas, sem lingerie.
Sentia-se frágil como vidro e, ao mesmo tempo, o vento sussurrava entre os pinheiros enquanto Alina permanecia imóvel, os olhos fixos na sombra que se desenhava entre as árvores. A noite em Vila Cova das Lajes tinha um cheiro distinto, uma mistura de umidade, terra e algo mais, algo que parecia conter segredos antigos, quase esquecidos. O silêncio era pesado, quase palpável, como se o bosque estivesse a prender a respiração, à espera de alguma coisa. A figura que se revelava era alta, com passos silenciosos, envolta num casaco escuro que se confundia com a noite. O rosto estava parcialmente oculto por um capuz, mas os olhos brilhavam, fixos nela com uma intensidade que fez o coração de Alina disparar. Não era nenhum dos homens que a tinham acompanhado, nem Miguel. Era alguém novo, alguém que parecia carregar um peso invisível. Não esperava encontrar-te aqui, Alina, disse a voz, rouca, com um leve sotaque minhoto que a fez franzir o sobrolho. Ela tentou manter a calma, mas a curiosidade misturava-se com uma pontada de medo. Quem é você? Perguntou, com a voz firme, mas ligeiramente trêmula. O homem aproximou-se. Os seus olhos refletiam a luz das lanternas da cabana, revelando um olhar cansado, mas determinado. O meu nome é Manuel. Conheço Miguel desde os tempos da universidade, e também conheço a verdade que ele esconde. Alina piscou, surpresa. A verdade? Que verdade? Que verdade? Insistiu, tentando esconder a ansiedade que crescia dentro dela. Manuel sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso carregado de ironia, quase um aviso. A verdade é que Miguel não é quem parece. Ele não é apenas o homem sedutor e moderno que te apresentou. Há coisas que ele faz, coisas que mantém bem guardadas, e tu foste apenas uma peça num jogo muito maior. Alina sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Durante meses, tinha confiado em Miguel, tinha deixado que ele guiava-se por aquele mundo de sombras e seduções. Agora, aquele desconhecido aparecia para lhe dizer que tudo não passava de uma mentira. Por que me está a contar isto? Perguntou, desconfiada, porque há pessoas que não querem que saibas. Miguel e os seus amigos estão envolvidos numa teia que vai muito além daquilo que viste. E tu, Alina, és a chave para algo que pode mudar tudo. Ela sentiu a pele arrepiar-se, não só pelo frio, mas pela sensação de que a sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. A máscara que tinha usado tantas vezes começava a pesar, e agora era hora de decidir se atirava para sempre, ou se mergulhava ainda mais fundo naquele mistério. E o que é que eu faço agora? Perguntou, a voz quase um sussurro. Manuel deu um passo atrás, desaparecendo quase na escuridão. Segue o teu instinto, mas lembra-te, nem tudo que reluz é ouro, e nem toda luz ilumina o caminho certo. Antes que Alina pudesse responder, ele desapareceu entre as árvores, deixando-a sozinha com o eco das suas palavras e a sensação de que a verdadeira história só agora começava. Ela olhou para trás, para a cabana iluminada, para as sombras dos homens mascarados que se tinham tornado parte da sua vida. Sentiu que aquela noite em Vila Cova das Lajes não seria como as outras. Algo novo, sombrio e perigoso, estava a despertar. Com um último olhar para o bosque, Alina respirou fundo e decidiu avançar. A máscara ficaria para trás, mas o jogo estava longe de terminar. Havia segredos para descobrir, escolhas para fazer, e um destino que aguardava nas sombras. O frio da noite envolvia-a, mas dentro dela ardia uma chama que não podia mais ser apagada. E, no silêncio da floresta, uma risada baixa e quase inaudível fez-se ouvir, como um prenúncio do que ainda estaria por vir. A madrugada era fria em Vila Cova das Lajes e o orvalho pesava nos ramos dos pinheiros, brilhando como pequenos diamantes sob a luz pálida da lua. Alina caminhava de volta para a cabana com passos hesitantes, o coração a bater acelerado, as palavras de Manuel a ecoar na sua mente como um tormento. Quem seria ele realmente? E que segredos Miguel ocultava? A sua intuição gritava para que não confiara cegamente, mas o medo do desconhecido mantinha-a presa entre dúvidas. Ao entrar na cabana, a atmosfera estava estranhamente silenciosa. As luzes estavam apagadas, as cadeiras vazias, e o ar impregnado de um aroma familiar, uma mistura de vinho tinto e tabaco, talvez um traço do último encontro ali. Alina sentou-se na mesa, pousando a máscara preta sobre o tampo de madeira, como se removê-la pudesse dissipar também a névoa que lhe turvava a alma. De repente, o som do telefone a vibrar cortou o silêncio. Ela hesitou antes de atender, a esperança e o receio entrelaçados numa corda tênue. Alô? A voz era firme, mas carregada de emoção contida. Do outro lado da linha, Miguel falou com um tom que parecia estranho, menos seguro, quase vulnerável. Alina, precisamos falar. Há coisas que não te contei, e que é melhor saberes antes que seja tarde. Ela respirou fundo, sentindo um misto de raiva e curiosidade. Estou a ouvir, disse, tentando controlar a voz. Miguel suspirou, e um silêncio pesado caiu por segundos. Não sou o homem que imaginaste. Há um lado meu que sempre escondi, e os meus amigos também. Essa noite no spa, as fotografias, tudo foi um teste, uma preparação para algo maior.
Algo que envolve riscos, escolhas e, acima de tudo, confiança. Alina franziu o sobrolho, a cabeça girar com tantas revelações. E o que queres de mim, Miguel? Quero que estejas pronta. Porque amanhã vais entrar num mundo onde as máscaras não caem, elas desaparecem. E quem não estiver preparado, fica para trás. Antes que pudesse dizer mais, a ligação caiu. Alina ficou com o telefone na mão, sentindo o peso daquele aviso. Passaram-se minutos, talvez horas, até que a porta da cabana se abriu lentamente. A luz da lua iluminou a figura familiar de Max, que entrou sem fazer barulho. Não devias estar a correr pela manhã? Perguntou ela, tentando soar descontraída, mas a voz traiu a ansiedade. Max sorriu, um sorriso meio malandro, meio cúmplice. Decidi trocar o exercício por uma conversa contigo. Miguel está a esconder muita coisa, e eu não gosto de segredos. Alina sentiu um arrepio. O jogo estava a ficar demasiado intenso, e ela começava a perceber que não era só ela jogar, mas que estava a ser jogada. Então, o que vais fazer? Perguntou, sem conseguir esconder a dúvida. Max aproximou-se, o olhar a brilhar com uma mistura de desafio e ternura. Vou ajudar-te a descobrir a verdade. Mas primeiro, tens de confiar em mim. Ela olhou para ele, para o rosto marcado pela luz do luar, para os olhos que pareciam conhecer-lhe cada medo e desejo. E se eu não quiser confiar? Ele riu, um som baixo e sedutor. Então, vais ficar sozinha no meio dessa tempestade. O silêncio voltou a cair, pesado como o ar antes da tempestade. Alina sabia que aquela noite era só o começo de algo que a iria mudar para sempre, que a sua vida em Vila Cova das Lajes nunca mais seria a mesma. Lá fora, o vento uivava entre as árvores, e na escuridão do bosque, uma presença velada observava cada movimento, cada escolha, aguardando o momento certo para agir. E, no fundo, uma pergunta que queimava em silêncio. Até onde estaria Alina disposta a ir para descobrir a verdade? A luz da manhã filtrava-se timidamente pelas frestas da cabana, desenhando padrões dourados no chão de madeira gasta. Alina despertou com a sensação de que algo dentro dela havia mudado, como se a noite tivesse sido uma travessia entre dois mundos. A máscara negra, agora repousando sobre a mesa, parecia mais uma promessa do que um objeto, um convite para continuar o jogo que, apesar de assustador, a atraía irresistivelmente. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido de linho cru, simples, mas com um corte que realçava discretamente a silhueta, deixando o colo levemente descoberto. Nos pés, umas sandálias de couro macio, que lhe davam a sensação de liberdade. Os cabelos soltos caíam-lhe pelos ombros, ondulando suavemente, como se também eles tivessem despertado para algo novo. Ao sair da cabana, o ar fresco da manhã envolveu o ar, trazendo o aroma terroso da floresta e o murmurinho distante do riacho que serpenteava perto dali. Procurou pelos amigos, mas o espaço estava vazio. Apenas um bilhete, cuidadosamente dobrado, repousava sobre a mesa da varanda. Segue a luz do farol. Lá, encontrarás as respostas que procuras. Alina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Podia ser Miguel, Manuel, ou talvez uma mensagem cifrada que só ela poderia decifrar. Sem hesitar, apanhou o casaco cinzento que trouxera e seguiu pela trilha que conduzia à costa, onde um antigo farol se erguia imponente contra o céu azul. A caminhada pela floresta foi um misto de silêncio e sons naturais, o estalar dos ramos sob os pés e o canto distante dos pássaros acompanhando-a como uma banda sonora secreta. A cada passo, a ansiedade misturava-se com a determinação. Sabia que aquele caminho a levaria a algo importante, algo que faria sua vida na pequena Vila Cova das Lajes deixar de ser um simples capítulo para se tornar uma história inesquecível. Quando finalmente alcançou o farol, a vista era de tirar o fôlego. O Atlântico estendia-se até onde a vista alcançava, as ondas a baterem contra as rochas com uma força ancestral. O farol, pintado de branco com riscas vermelhas, parecia guardar segredos tão profundos quanto o mar na base da torre. Uma pequena caixa metálica chamava a atenção. Alina aproximou-se e encontrou um envelope com seu nome escrito à mão, num estilo elegante e firme. Dentro, uma carta. Alina, cada passo que deste até aqui foi uma escolha. Agora, tens que decidir se queres conhecer a verdade completa, mesmo que ela seja mais escura do que imaginas. O jogo está a mudar, e não haverá lugar para quem hesita. Confia em ti mesma. Confia no que sentes. Encontro-te ao pôr do sol, no cais velho. Alina sentiu o peso da mensagem, mas também uma chama interior que a impulsionava a continuar. O misterioso parecia estar a desenhar um mapa que levaria para além do que ela conhecia, para um território onde desejo, o medo e a liberdade se entrelaçavam num fio invisível. Decidiu explorar o cais velho antes do encontro. As tábuas de madeira rangiam sob os seus pés, e o cheiro a sal e peixe fresco misturava-se com a brisa salgada. Sozinha naquele cenário, sentiu-se pequena e, ao mesmo tempo, gigante, como se cada momento fosse uma promessa de renascimento. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, Alina preparou-se para o que viria.
Vestia um vestido vermelho escarlate, justo, que deixava ver a linha elegante das costas e se abria ligeiramente nas pernas, mesclando a ousadia com a classe. Nos pés, saltos altos de verniz preto, que faziam ecoar no cais o seu caminhar decidido. O cabelo, agora preso num coque solto, deixava escapar algumas mechas que dançavam ao sabor do vento. Quando finalmente chegou ao ponto marcado, uma figura esperava, um homem alto, de cabelos escuros e olhos que pareciam carregar tempestades e segredos há muito guardados. Chegaste, disse ele, com um sorriso que misturava alívio e algo mais profundo. Alina respondeu com um olhar firme. Estou pronta para saber tudo. Ele estendeu a mão, e naquele gesto simples havia uma promessa de revelações. Perigos e escolhas que mudariam para sempre o rumo daquela história. E enquanto o sol desaparecia no mar, a noite em Vila Cova das Lajes prometia ser apenas o prólogo de um enigma maior, onde nada seria como parecia e onde Alina teria de decidir quem realmente queria ser. No horizonte, um relâmpago distante iluminou as nuvens negras que se aproximavam, como um aviso de que o verdadeiro tempestade estava prestes a começar. A brisa salgada do Atlântico envolvia Alina enquanto ela apertava a mão firme do homem à sua frente. O crepúsculo tingia o céu de tons intensos, e o farol ao longe lançava seu feixe intermitente, como uma sentinela vigilante sobre o mistério que se desenrolava. O homem, que se revelou como Manuel, olhou-a nos olhos com uma intensidade que fazia o sangue de Alina pulsar mais rápido. Alina, começou ele, a voz baixa e carregada de significado. Miguel não é apenas um homem com segredos. Ele está envolvido numa rede que mistura poder, manipulação e jogos perigosos. O que viste até agora foi apenas a superfície. Alina franziu o senho, sentindo o peso dessas palavras a esmagar-lhe a vontade de entender o que se passava. E o que queres de mim? Perguntou, tentando manter a compostura, mas sentindo a ansiedade crescer. Manuel afastou-se um pouco, olhando para o mar revolto. Quero que escolhas, Alina. Está em tuas mãos decidir se vais mergulhar neste mundo obscuro ou fugir antes que seja tarde demais. Mas tens que saber que, uma vez dentro, não há volta. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro a mar e a possibilidades. A sua mente recordava Miguel, as noites de sedução, a tensão quase palpável com os outros homens, as máscaras, as fotografias. Tudo parecia ter sido um ensaio para algo muito maior. E se eu quiser ficar? Perguntou, com uma ponta de desafio na voz. Manuel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Então tens de estar preparada para o que vem a seguir. Não é só um jogo de aparências, é um teste à tua alma. De repente, um som cortou o silêncio, o toque do telemóvel de Alina. Ela retirou o aparelho do bolso com mãos trêmulas. Era uma mensagem de Miguel. Está na hora. Confia em mim. Ela olhou para Manuel, que assentiu, quase como um aviso e uma promessa. Juntos, caminharam em direção ao cais velho, onde as tábuas de madeira rangiam sob os seus passos. A escuridão começava a cair, e as luzes distantes da pequena vila cintilavam como estrelas terrestres. Ao chegarem, uma mesa havia sido posta ao ar livre, iluminada por velas que lançavam sombras dançantes nas paredes dos armazéns de pesca. Sobre a mesa, um envelope selado com selo de cera. Alina sentiu o coração acelerar. Cada detalhe parecia orquestrado, como se cada momento a conduzisse para um clímax esperado. Manuel fez um gesto para que ela abrisse o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Alina, cada escolha que fizeste até aqui te trouxe a este momento. Agora, vais perceber que a liberdade tem um preço, e que o verdadeiro poder reside em quem domina o seu próprio destino. Se decidires continuar, estás a entrar numa dança onde o risco e o prazer se misturam, e onde a máscara que usa será a tua única proteção. Não temas o desconhecido. Abraça-o. Alina fechou os olhos por um instante, sentindo a noite envolver-lhe o corpo como um manto quente e misterioso. O farol piscou uma última vez, como um sinal, antes de se apagar temporariamente devido a uma nuvem que passou diante da lua. Ela olhou para Manuel, que lhe estendeu a mão novamente. Pronta? Ela hesitou, mas a resposta veio do fundo da alma. Sim. Estou pronta. E naquele instante, enquanto as velas tremeluziam e o mar murmurava segredos antigos, Alina deu o primeiro passo para um caminho onde a linha entre o desejo, o poder e a verdade era tão fina quanto a renda do seu vestido vermelho. A pequena vila de Vila Cova das Lajes parecia dormir tranquila, mas no coração da noite, a verdadeira tempestade começava a despertar.